A internet não vai acabar com uma explosão. Vai sumir num clique. E ninguém vai ter onde reclamar. Hoje a gente vai falar daquilo que, assim, ninguém quer muito encarar, né? Como a humanidade está se jogando de cabeça num colapso digital, que parece orquestrado por bilionários, meio que normalizado pela política, e vem tudo embalado com um emoji, né? Hoje é quarta-feira, 23 de julho de 2025, e esta é a nossa segunda edição do dia. O foco aqui do nosso programa é investigar a fundo os impactos bem destrutivos da hiperconectividade digital, na saúde mental, no meio ambiente, na democracia. E nesta edição específica, vamos começar a olhar mais para essa questão da saúde mental mesmo. E é uma investigação urgente, viu? Porque, sabe, a promessa da era digital era outra, né? Conexão, progresso. Mas o que a gente está vendo na prática são efeitos colaterais cada vez mais pesados. É dependência de tela, é um esgotamento emocional geral, um isolamento social que é até irônico, né? E tem ainda os impactos ambientais que a gente mal começou a entender direito. Parece que a tecnologia está indo muito mais rápido que a nossa capacidade de lidar com ela. De um jeito ético, com cuidado, sabe? Exatamente. E é por aí que a gente começa essa nossa exploração hoje, focando nesses impactos mais íntimos, talvez. Aqueles que a gente sente na pele, na mente. Como é que essa conexão o tempo todo tá mexendo com a gente por dentro? O ponto de partida é essa sensação meio esquisita, né? A gente vive cercado de, avanços tecnológicos incríveis, mas ao mesmo tempo parece que a gente nunca esteve tão exausto, tão alienado, meio perdido, talvez. Tem gente que chama isso de uma decadência civilizatória silenciosa. E o digital tá ali, bem no meio disso tudo. E tem um termo que, apesar de forte, circula bastante para descrever essa relação. Compulsiva. É cracolândia digital. A analogia é para tentar explicar como aquele fluxo sem fim de recompensas rápidas, um like aqui, uma notificação ali, um vídeo curto, isso ativa os circuitos de prazer no cérebro de um jeito muito parecido com substâncias químicas, sabe? E isso pode levar à dependência, claro, mas também vai minando nossa capacidade de focar em algo, de pensar mais fundo, até de sentir empatia pelo outro. É um mecanismo bem poderoso. Poderoso e com consequência física mesmo, né? Aquela história do doom scrolling, já ouviu falar? Ficar rolando a tela sem parar, só vendo a notícia ruim, quase que hipnotizada. Tem médico lá nos Estados Unidos já falando, isso não só deixa a gente mal emocionalmente, mas dispara o cortisol, o tal hormônio do estresse. E aí aparece na pele, mais acne, eczema, e atrapalha o sono, aquele sono que recupera de verdade. E a neurociência, ela traz um alerta que é ainda mais sério sobre esses mecanismos de recompensa. Tem aqueles experimentos clássicos com ratos, né? Que quando eles descobriam que apertar uma alavanca dava um estímulo elétrico direto numa área de prazer do cérebro, eles simplesmente não paravam mais. Deixavam de comer, de beber, só queriam aquele prazer imediato. Chegavam a morrer de fome, de sede. É difícil não fazer um paralelo com essa nossa busca sem fim pelo próximo estímulo digital, né? Preocupante. Nossa, pensando nisso, é como se a gente vivesse numa casa flutuante. Só que a casa é um aplicativo e o mar são os dados da nossa vida inteira. A gente fica meio à deriva nesse fluxo todo. Exato. Essa sensação de estar à deriva, ela é confirmada por estudos recentes. Tem uma pesquisa, por exemplo, feita em conjunto pela Weill Cornell Medicine, Columbia e UC Berkeley. E ela trouxe um dado bem preocupante sobre adolescentes. Não é nem tanto tempo total na frente da tela, sabe? Mas sim o uso compulsivo, aquela coisa de não conseguir se desconectar. Isso está muito mais ligado à ideação suicida, à ansiedade, à depressão. A própria Organização Mundial da Saúde já está pedindo, uma regulação mais séria desses ambientes digitais, principalmente para proteger os mais jovens. E o curioso é que a gente vê uma coisa meio dupla acontecendo, né? Ao mesmo tempo que saem reportagens de jovens que percebem o problema, sabe? E tentam limitar o uso do celular, buscam mais controle, a gente também vê notícias trágicas. Eu lembro de um caso na Índia de um rapaz que chegou a agredir o próprio pai numa crise de abstinência digital. Mostra o quão devastador esse vício pode ser. Exatamente. E as consequências, elas vão além do indivíduo, né? Vão para o social.
O isolamento que as telas podem causar acaba empobrecendo as nossas interações reais cara a cara. O cineasta Werner Herzog, ele fez uma previsão lá atrás que parece cada vez mais certeira. A solidão humana vai aumentar na proporção exata do avanço dos meios de comunicação. E a gente vê isso rolando, né? Jovens checando notificação de madrugada, preferindo interagir por avatar. A qualidade da conexão humana parece que se perde um pouco. E essa perda, essa alienação, ela não bate igual para todo mundo, né? Parece que pega mais forte em jovens de periferias. Para eles, muitas vezes, as redes sociais são o principal canal de expressão, de pertencimento, talvez o único. Só que isso também deixa eles mais vulneráveis, né? Para desinformação, para cair nesse ciclo vicioso do consumo digital. Isso acaba gerando uma epidemia mesmo de ansiedade, de desesperança nesses grupos. É bem sério. Felizmente, assim. Como resposta a tudo isso, a gente começa a ver algumas iniciativas de desintoxicação digital surgindo. Tem desde acampamento sem tecnologia nenhuma, até aplicativo que ajuda a bloquear a notificação, ou mesmo a volta daqueles celulares mais simples, sabe? Só para ligar e mandar mensagem. E o que as reportagens sobre essas experiências mostram é que depois de um estranhamento inicial, aquela rebeldia de ficar sem o aparelho, as pessoas relatam melhoras grandes no sono, na autoestima e principalmente na qualidade das interações sociais de verdade, no mundo real. Fica muito claro, então, o peso dessa hiperconectividade na nossa saúde mental, né? Especialmente na dos mais jovens. E também como já tem gente buscando, ainda que aos poucos, reequilibrar essa relação. Talvez redescobrir um ritmo mais humano. Não saia daí, a gente já volta. Bem-vindos de volta. Olha, ampliando um pouco o foco aqui nesta parte da nossa edição, vamos tentar conectar os pontos, sabe? Como essa crise digital, que parece algo tão pessoal, na verdade está ligada a um cenário bem maior. Um colapso social, ambiental, político. Isso mesmo. As fontes que a gente usou para esta edição, elas traçam essa conexão de uma forma, assim, muito clara. Um ponto de partida forte é um livro chamado Deaths of Despair. Ah, eu ouvi falar. Pois é. Ele mostra uma queda que é inédita mesmo na expectativa de vida de homens adultos lá nos Estados Unidos. E isso está muito ligado a suicídios, overdoses, alcoolismo. Nossa! E os autores, a Case e o Deaton, eles apontam diretamente para um modelo econômico específico, o neoliberalismo, né? Aquele focado em estado mínimo, competição total. Que acaba fragilizando as pessoas, imagino. Exatamente. Ele esgarça os laços da comunidade, transforma tudo em mercadoria e deixa as pessoas mais vulneráveis, mais sozinhas. E as fontes que vocês analisaram indicam se isso é só nos Estados Unidos ou a coisa é maior? Infelizmente é maior. O World Happiness Report de 2025, ele mostra tendências bem parecidas em outros países desenvolvidos também. Uhum. Mas o interessante é o outro lado da moeda, né? O mesmo estudo mostra que em lugares onde existe mais apoio social, onde a comunidade é mais forte, onde as pessoas se ajudam, Sim. esses números de mortes por desespero caem bastante. A rede de apoio protege, sabe? Faz todo sentido. E como essa fragilidade social que você mencionou, como ela se conecta com as outras crises? A ambiental, a política, como tudo isso se encaixa aqui na nossa edição? Olha, tá tudo intrinsecamente ligado. No lado ambiental, a gente vive o que chamam de antropoceno, né? É a era do impacto humano, destrutivo muitas vezes. A mudança climática sendo o grande fantasma. Exato, é a grande sombra pairando. Só que a resposta efetiva para isso esbarra em polarização, em inércia muitas vezes calculada por interesses econômicos de curto prazo. E aqui no Brasil a gente vê isso talvez naquele impasse sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Seria um exemplo? Perfeito, é um reflexo claríssimo. Aquele cabo de guerra dentro do próprio governo, né? A ministra Marina Silva, o IBAMA, apresentando dados técnicos sobre os riscos. Sim, os alertas. E do outro lado, uma pressão enorme para liberar logo a exploração. Isso ilustra bem o dilema global. É o risco de repetir erros que a gente já conhece. Tipo Belo Monte? Exatamente como Belo Monte, que foi prometido como solução e hoje a gente vê que foi, bastante problemático, tanto econômica quanto ambientalmente.
A lógica do lucro imediato ainda fala muito alto. Entendi. E na política, como é que essa imersão digital constante, essa, como algumas fontes chamam, narcose digital, como ela piora o cenário? Essa narcose digital é um termo forte, né? Mas descreve bem. É quase um estado de torpor que a tela induz. A realidade passa a ser filtrada por algoritmos. E isso acelera as crises, então. Com certeza. Funciona como um acelerador, porque nos prende em bolhas que só reforçam o que a gente já pensa, sabe? Isso inflama ressentimentos, radicalismos. E aí o diálogo vai para o espaço, né? Exato. Mina a base da convivência democrática. As fontes sugerem que é urgente a gente sair dessa espiral de ódio polarizado. Talvez focar nos problemas reais, estruturais do Brasil. Analfabetismo funcional, falta de saneamento, educação ruim. Isso. Em vez de ficar nesse culto a personalidades políticas, né? Olhar para o que realmente importa para a vida das pessoas. E diante desse quadro todo de crises que se retroalimentam, as fontes trazem alguma luz sobre como o indivíduo encontra sentido no meio disso tudo. Acho que aqui a conversa fica ainda mais interessante. Fica mais profunda, né? O filósofo Eduardo Gianetti, naquele livro Imortalidades, ele mapeia alguns caminhos que a humanidade historicamente buscou para dar sentido à vida. Tipo o quê? Deixar um legado, buscar alguma forma de transcendência, ou então viver o presente com intensidade máxima. Não é autoajuda, é uma reflexão filosófica mesmo sobre a nossa condição. E o ponto central que ele levanta é a necessidade de cultivar o que ele chama de interioridade. Interioridade. O que seria isso exatamente? Seria um espaço interno, sabe? De reflexão, de valores, de afetos. Uma espécie de fortaleza que resiste a esse esvaziamento da experiência que a vida moderna, e a digital em especial, promove. Então seria tipo um chamado para a gente investir mais em cultura, nos relacionamentos, em ter um propósito. Algo além de só consumir e trabalhar. Exatamente isso. É um investimento cultural e afetivo, fundamental para uma vida plena com significado. E isso fica ainda mais crucial quando a gente pensar na velhice. É verdade. As fontes criticam muito aquela visão da aposentadoria como só descanso e lazer passivo, sabe? O Gianetti mesmo alerta que muita gente chega lá sem ter construído essa fortaleza interior para lidar com o tempo livre, com a finitude. Mas, veja bem, construir essa interioridade não pode ser só uma tarefa individual, né? Parece um fardo pesado demais para carregar sozinho no meio dessas crises todas. De jeito nenhum. Você tem toda a razão. O esforço individual é importante, claro, mas ele só floresce de verdade se tiver apoio de políticas públicas consistentes. Que tipo de políticas? Acesso amplo à cultura, educação que forme para a cidadania crítica, cuidado sério com a saúde mental, espaços para participação na comunidade. A reconstrução de si mesmo depende e muito da reconstrução do coletivo. Então, para a gente ir amarrando esta edição, a crise digital é, na verdade, só a pontinha do iceberg. O que está embaixo é um possível colapso sistêmico que mexe com tudo. O social, o ambiental, o político. Sim, é isso que as fontes revelam. A urgência da gente cultivar uma lucidez crítica, sabe? E assumir uma responsabilidade coletiva. O perigo tá aí, as fontes mostram. Mas também mostra uma saída. Mostram uma possibilidade, uma brecha para a gente mudar a rota. Reconectar com o que nos faz humanos. Cuidar, pensar, agir juntos. E isso tudo leva a gente para uma pergunta bem inevitável, eu diria. A questão não é se o colapso vai acontecer. A pergunta é: quem vai estar no controle quando ele chegar? Porque hoje não somos nós. Se essa reflexão ressoa de alguma forma, se também parece que não dá mais para naturalizar esse vício digital que vem embalado num discurso liberal, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente expõe, realiza esta edição e provoca, porque talvez só assim dê para enfrentar esse colapso que, pelo visto, já começou. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos estão todos na descrição, ok? Um abraço grande e até a próxima. Lembrem-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, 7 horas, meio-dia e 17 horas, e aos sábados, ao meio-dia. Tchau.